Olá, tudo bem? Todos me conhecem, eu sou o advogado criminalista José Beraldo. Hoje eu estou aqui na resenha jurídica 2. A primeira nós fizemos com o professor José Carlos Franco de Faria, um grande advogado, um professor e um amigo. Hoje eu estou fazendo aqui essa resenha com o meu colega, esse bate-papo jurídico, né? Porque aqui não é papo de criminalista é do meu amigo Marinho, grande advogado, doutor Mário, Marinho, né? Aqui não deixa de ser um papo de advogados, mas é resenha, porque nós estamos mais voltados aos acadêmicos, nossos futuros colegas, e aos advogados também, para aqui dar sua opinião e nos orientar, e nos assessorar, e nos ajudar, não é verdade? Porque recentemente o doutor Marco Aurélio, vou apresentar, Marco Aurélio Marcondes de Carvalho, Marcondes de Carvalho. Você é sobrinho do saudoso professor, doutor Paulo Marcondes de Carvalho, professor universitário, que foi meu professor de latim e português na Faculdade de Brás Cubas em 78? Isso mesmo. Ele e o meu pai, que era sobrinho dele, na realidade foram os meus mentores. Inspirado neles que eu virei advogado. E na verdade, o que eu lembro dele, ele era muito elegante, muito ético, sobretudo. Ah, sim. Então, na verdade, nós estamos fazendo isso aqui, né, de uma forma bem, eu diria assim, descontraída. Marco, eu permito chamá-lo de Marco? Claro, doutor. Porque você é um advogado de essência e por excelência, porque recentemente você ganhou, e o doutor Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar para você numa ação denominada reclamação constitucional, que é endereçada diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Você pode explicar o que foi essa reclamação, como é feita e como você conseguiu essa liminar? Porque eu sei que de cada 100 reclamações que entra, apenas 2 ou 3 que conseguem eliminar. Pode explicar? Doutor, que na realidade essa ação, ela tem que ser ajuizada antes do trânsito em julgado, né? Então nós analisamos todos os prós e os contras e encontramos várias nulidades no processo que precisariam ser sanadas, né? E então o que nós fizemos? Nós fizemos um estudo detalhado, um estudo assim de meses e meses a fundo nos casos que, por que não subia, nunca sobe, não subia de jeito nenhum. Então nós descobrimos tudo que poderia, estudamos é uma ação pouco conhecida. Muito poucos advogados advogam nessa ação, né? E hoje ela se encontra na mão do que pediu vistas, no ministro Gilmar Mendes. Ele já está lá, que é o tema 1389, que está sendo discutido há muito tempo, que é a pejotização. Então, esse nosso caso era justamente sobre isso, sobre uma parceria de advocacia que se tornou uma ação trabalhista. E nós sabemos que não existe ação trabalhista entre advogados, o que existe é a parceria. Então, nós conseguimos provar isso, que era um caso de PJ e que se encaixou no tema 1389, que está na mão. Permite uma parte? Opa! Então você advogou para um advogado, me parece que é uma ação trabalhista, e você conseguiu, excelente, mostrar o que e qual foi o resultado disso. Foi uma coisa fantástica, juridicamente falando. Conseguimos uma liminar, né? Uma liminar suspendendo isso até que seja julgada esse tema 1389. E pelo jeito isso ainda vai durar um tempo, porque teve uma decisão agora, a partir do dia 17 do 6, que esse tipo de ação até voltou para a primeira instância e até o TRT ainda vai voltar a ser discutida, entendeu? Então eles bloquearam só do tribunal para cima. Abaixo disso voltou a ser julgado, inclusive nós tivemos uma audiência
que era justamente sobre pejotização, nós tivemos uma audiência agora ontem, aqui no Fórum de Mogi das Cruzes. Então, quer dizer, voltou. Se é uma ação que voltou, significa que ainda esse tema vai demorar para ser julgado. Então, vamos colocar assim, teve essa reclamação trabalhista entre colegas, e me parece que a reclamante atuou com completa má-fé, foi isso? O tempo todo, isso nós deixamos muito claro na nossa ação. Nós evidenciamos, fizemos planilhas, mostramos exatamente o que aconteceu. E foi por isso que nós conseguimos a tutela. Então essa reclamante ou reclamante, por exemplo, participava no escritório, parceira, e entrou com má fé com uma reclamação como trabalhista. Parceira, exatamente. E nesse escritório nunca teve funcionário advogado, sempre foi parceria. Esse escritório sempre deu oportunidade para vários advogados, vários advogados passaram por lá, são advogados hoje aí, estão cuidando da vida, estão advogando, mas aqui nesse escritório foi uma escola e que ela fazia a mesma coisa. Então, foi dada a oportunidade, mas ela cuspiu no prato que comeu. Então, na verdade, o tribunal está em recurso e você suspendeu tudo, inclusive está sendo penhorado milhões de dinheiro em valor e espécie, penhorado, bloqueado, e você conseguiu suspender todo o bloqueio, ficou tudo suspenso por essa força dessa liminar. Não se pode mais bloquear nada, nem em primeira instância, nem no TRT, em lugar nenhum. Então está tudo parado. Então você elencou, mostrou que é uma questão constitucional mesmo. Constitucional. Né? Ela encaixou perfeitamente na Constituição Federal. Porque você mostrou que efetivamente não era uma prestadora de serviço, não era uma funcionária, ou seja, não acatava ordens, não tinha patrão. O que você mostrou para o Supremo para conseguir essa liminar tão especial? Não prestava, não tinha horário, não prestava serviços, não tinha alguém tomando conta, não tinha alguém repassando o trabalho, ela não tinha que dar satisfação para ninguém, ela tinha poucos dias para trabalhar na semana, ela vinha 9, às vezes saía 5, às vezes vinha 9, saía quando você fala ela, é ela ou ele, ou o reclamante ou a reclamante. É isso. Exatamente. O reclamado, no caso, é o patrão, para os nossos acadêmicos saberem. Na verdade, então só está aguardando o julgamento, mas eu soube que houve um inconformismo da parte contrária, ou seja, parte do reclamante ou da reclamante, em que agravou da decisão, aí houve um colegiado e manteve a liminar. Pode explicar isso? Manteve a liminar, nada pode ser bloqueado, nada mais pode ser feito. Tinha um recurso de revista lá também, que está suspenso, está tudo suspenso, parou tudo até o julgamento do tema 389. Então, quer dizer, nada pode acontecer nesse processo até o julgamento desse tema 389 nas mãos do nosso querido ministro Gilmar Mendes. Então você é um advogado eclético, né? Você é um advogado, você faz a área civil e faz a área tributária. Exatamente. Né? E você atua. E me parece que você tem uma especialidade em direito trabalhista para atuar para os patronos, ou seja, para os patrões, ou seja, para os reclamados, para os empresários. Para os empresários. E os coitadinhos, como é que ficam? Exatamente, mas é assim, os coitadinhos, que coitadinhos, doutor? Neste caso não era coitadinho. Nesse caso não era coitadinho. Entendeu? A gente tem algumas discussões com relação a esse tipo de ação que está sendo julgada lá pelo ministro, que nós temos a preocupação que tem pessoas que têm condição de ter o PJ, trabalhar com o PJ. Nós temos a preocupação também, por exemplo, se não tiver mais o respaldo de fundo de garantia, de 13º, de mais alguma coisa, como é que, por exemplo, eu vou dar um exemplo para o senhor, um executivo, ele pode ter uma condição de fazer isso. E um gari? Como é que vai ser? Um gari, um pizzaiolo, um entregador de pizza, como que ele vai fazer? Como que ele não vai ter dinheiro, ele não vai ter
fundo de garantia, ele não vai ter 13º, ele não vai ter nada. Ele entra com uma mão e sai com uma mão na frente. Então, o que você quer efetivamente é a aplicação da lei. O direito constitucional tem que ser respeitado. Porque, caso contrário, vai acabar o TST, vai acabar o TRT. Se virar tudo prejudiciação, ninguém mais vai ter carteira registrada, nada disso, como é que vai ficar o país? É isso mesmo. Eu acho que já deu os nossos 10 minutos, ô Júlia. Falta um. A Júlia é nossa estagiária. Agradeço, Marcos. Na próxima a gente faz um outro bate-papo. Claro, doutor. É e aqui nós estamos para buscar, como o STF é o guardião da Constituição, é em cima disso que nós batemos. Nós provamos por A mais B que foi atacado a Constituição de forma grosseira. Eu vou encerrar. IA. Não é IA, não. É IA. A inteligência artificial no nosso meio jurídico. Veio para ajudar, veio para prejudicar. Os acadêmicos de direito estão gostando. Antigamente nós tínhamos que ser livros e livros. Eu tenho mais de 5.000 livros na minha biblioteca. Na verdade, descíamos Pontes Miranda, descíamos Nelson Gria, Washington de Barros Monteiro, Silvio Rodrigues, Betiol, Calamandrei. Hoje os acadêmicos não sabem nem o que é isso. A IA veio para ajudar, a IA é boa, mas tem que ter cuidado. Qual a recomendação que você dá aos acadêmicos? Doutor, a IA é excelente. Ela veio para ajudar e é uma coisa que chegou para ficar. Não vai ter mais volta. Só que assim, é uma ferramenta que precisa saber ser utilizada. Tem que se utilizar os prompts, tem que fazer, porque o comando jurídico ainda continua sendo do advogado. Não adianta, que nem os novos universitários acham que resolveu, que é só dar um comando e vai sair, mas não é nada disso, doutor. Tem que estudar. Tem que estudar muito, inclusive a inteligência artificial. Obrigado, viu, Marco? Imagina, doutor.